Bom, então hoje nós vamos continuar aqui com a NT22. No último vídeo a gente viu os sistemas de pressurização, as bombas, né? E junto com as bombas a gente acabou vendo o sistema de comando. A gente viu a questão de quando que ele pode ser manual, quando tem até 6 hidrantes, não é isso? E que quando ele é manual as botoeiras têm que estar do lado de cada hidrante. Quando ele é automático, tem que ter uma botoeira de desliga junto a algum lugar que tenha público, né? Um lugar de administração. E esse sistema é controlado por pressostato. Bom, todas as informações do sistema de comando foram passadas aqui junto com o sistema de pressurização. Portanto, hoje a gente vai ver agora, né, sobre reserva de água, reserva técnica. Então nós vimos essa tabela, né? Essa tabela ela vai falar de acordo com o tipo de ocupação, o tipo de edificação, a classificação da edificação, e com a área eu vou ter os tipos e o volume da reserva, tá? Então quanto maior ou mais com mais carga de incêndio, mais elaborada, né? Por exemplo, um J4, um depósito com alta carga de incêndio, eu vou ter tipos maiores e reservas maiores também. Aqui ele vai falar que pode ser admitida a alimentação de outro sistema de proteção sob comando automático por meio de interligação das tubulações, desde que atenda os parâmetros da NT23. Então ele está falando que o mesmo reservatório pode atender o hidrante e o chuveiro automático e os sprinklers. Para segurança contra incêndio para líquidos de combustível inflamável, quem rege aqui é a NT25. Deve ser previsto reservatório construído conforme o anexo B. O que fala no anexo B? Quando o reservatório atender outros fins, por exemplo, o sujeito colocar uma caixa d'água para atender o consumo predial, ele tem que manter pelo menos 50% da reserva técnica e tem que ser dividido em duas células, porque se aquilo ali atende o consumo predial, ele vai limpar aquela caixa d'água. Então ele tem que dividir em duas células para quê? Ele esvazia metade da caixa d'água, limpa aquela metade, enquanto isso eu tenho metade da reserva disponível. E aí depois eu encho aquela parte e limpo a outra parte, né? Eu não vou ter um momento em que meu prédio vai estar sem água. É para isso, né? Para o prédio não ficar sem água. A tomada do consumo predial deve ser executada pelo lateral do reservatório e a capacidade do reservatório deve ser mantida permanentemente. Então, esse slide a gente já viu. A gente tem aqui, ó, a caixa d'água dividida pela metade. Até essa altura do tracejado aqui, ó, é a reserva de incêndio. O consumo predial tem que ser do lado aqui, ó, tem que ter uma mangueira saindo aqui para o consumo predial, para alimentar ali chuveiro, vaso, enfim, né, torneiras. Sai uma tubulação aqui para o consumo predial e para o combate a incêndio seriam essas duas aqui, ó, né? E aí esse sistema, desde que ele seja compartilhado, né? Se for uma reserva técnica própria, não precisa ser dividido em duas células, não. O reservatório deve ser construído em material que garanta resistência ao fogo e resistência mecânica, né? Não pode ser, por exemplo, um material combustível. O reservatório pode ser uma piscina de edificação a ser protegida. Aí nesse caso tem que apresentar a declaração do responsável, falando que aquela piscina lá vai estar sempre cheia, né? Sempre em condições. Quando o reservatório é elevado, como nesse caso aqui, né? Que tem um reservatório elevado, acima da edificação. Quando o abastecimento é feito somente pela ação da gravidade, o reservatório elevado deve estar a uma altura suficiente para fornecer as vazões e pressões mínimas requeridas para cada cisterna. Essa altura é considerada. Então vejam só, aquilo que eu falei lá no primeiro vídeo, né? Quando o abastecimento é feito somente pela ação da gravidade, né? Não precisaria nem da bomba de reforço. Essa altura é considerada do fundo do reservatório, quando a adução é feita para a parte inferior, como está aqui, ó,
Então, qual que é a altura que eu considero para os cálculos aqui? Essa altura? Essa altura? Não. A altura aqui do fundo do reservatório, tá bom? Ou da face superior do tubo de adução, se a tubulação é lateral, vem pela lateral, puxa a água para o combate a incêndio pelo lateral. Aí aquele cano que vem lateralmente na horizontal, eu vou considerar a face superior dele para os cálculos. Deve ser provido de uma válvula de gaveta e uma válvula de retenção, considerando esse sentido reservatório sistema, para evitar o retorno de água ali para o reservatório. A válvula de retenção deve ter passagem livre, sentido reservatório sistema. Perfeito. Quando a altura do reservatório elevado não for suficiente, que é a maioria dos casos, né, pelo menos para algum hidrante ali, ele não vai conseguir fornecer pressão e vazão, deve-se utilizar uma bomba de reforço em sistema bypass para garantir as pressões e vazões mínimas. Então, o que ele está falando aqui? Quando a gravidade não é suficiente, eu tenho que utilizar a bomba, que é o que acontece na maioria das vezes, né? Então, o sistema bypass é esse aqui. Eu tenho uma bombinha bem pequenininha aqui, a água vem pelo reservatório aqui, ó, né? Aqui a pá da bomba gira e pressuriza o sistema aqui. Vocês percebam que quando a água chega, ela tem uma opção lateral aqui, ó. Ela passa por aqui, né? Esse é o sistema bypass. Se minha bomba não funcionar, a água vai passar para o meu sistema direto aqui, ó. Certo? Isso aqui tem que ser feito em reservatório elevado. O que está errado nesse sistema aqui? Eu não sei se está errado aqui. Aqui tem que ter uma bomba, desculpa, aqui tem que ter uma válvula de fluxo, tá? Por quê? Quando a bomba pressurizar aqui, essa água não voltar para cá, ó, né? Ela passa só nesse sentido aqui pelo bypass. Lá naquela imagem, nessa aqui, a gente tem um sistema bypass aqui, ele pode ter várias configurações. Vejam, a água desce aqui, vem para a bomba, aqui ela é pressurizada e ela vem para cá, para o sistema, tá? Esse aqui é o sistema bypass desse sistema aqui, ó. Apesar da água vir para cá, para a bomba, ela passa direto também com uma válvula de retenção aqui, ó. Esse número 3. Então esse é o sistema bypass. Para reservatórios elevados, né, onde é necessário bomba, eu preciso ter o sistema bypass. O reservatório ao nível do solo semi-enterrado ou subterrâneo, ou seja, tudo aquilo que não é elevado, né, deve ser provido de bombas fixas de incêndio, já que ele não vai ter pressão, né? Sempre que possível deve possuir poço de sucção. Poço de sucção é uma parte mais baixa do reservatório ali, uma caixa d'água dentro da caixa d'água, né? Que seria o que? Uma parte aqui para que essa água acumule, né? Aquele restinho de água. Quando todo o reservatório acabar, o restinho de água vai ficar aqui. Esse é o poço de sucção. E as dimensões, percebam que nessa imagem aqui, ó, eu tenho a dimensão B, né? A dimensão A, a dimensão D, que é o diâmetro do tubo, tá? Então, por exemplo, a dimensão B é do tubo até o fundo, né? E a dimensão A é do tubo até o nível da água do poço de sucção, né? Que seria aqui considerado o fundo do reservatório, não esse aqui, né? Porque aqui seria só o poço de sucção. Então essas dimensões são dadas por essa tabela, né? De acordo com o diâmetro do tubo, eu tenho a dimensão A e a dimensão B. Aqui também eu tenho, né? A, B e D, dimensão de diâmetro do tubo. Quando a tomada é lateral, no poço de sucção. Aqui, para as fontes naturais, né? Como lagos, rios, açudes, lagoas. Também tem as dimensões aqui do poço de sucção. O projeto de um sistema de hidrante Mogotinho é definido de acordo com a aplicabilidade do sistema, conforme a tabela 3. Bom, então, com relação ao reservatório, basicamente isso, né? É claro que tem algumas coisas a mais na norma e a apresentação não dispensa a leitura da norma, mas
com relação ao reservatório é isso. Essa tabela nós já vimos, né? Que é aquela que a gente colocou no comecinho. Aqui ele está só falando o seguinte, que o projeto é definido de acordo com essa tabela. O dimensionamento, né? Os tipos de sistemas, a gente já viu também essa tabela. Eu tenho 5 tipos de sistemas que eu defino nessa tabela aqui, ó, tipo 1, 2, 3, 4, 5, né? Para edificações maiores e edificações com maior carga de incêndio, eu vou ter o tipo 5 e eu vou ter reservatórios maiores. E aí, essa tabela aqui vai me falar quais são os tipos de esguicho, né? É sempre regulável, qual que é o diâmetro desse esguicho, qual que é o diâmetro e o comprimento das mangueiras, né? O número de expedições por tipo 5 é sempre duplo, ou seja, cada hidrante eu vou ter 2 saídas. A válvula do hidrante mais desfavorável, a vazão no hidrante mais desfavorável, né? No caso do tipo 5 aqui é 600 litros por minuto. E a pressão no hidrante mais desfavorável. A gente já falou dessa tabela aqui no primeiro vídeo também. Os pontos de tomada de água devem ser posicionados, ou seja, os hidrantes, né? Nas proximidades das portas externas, a não mais de 5 metros da entrada da edificação, assim como para extintores, em posições centrais nas áreas protegidas, devendo atender ao item A obrigatoriamente, que é esse aqui, né? Fora das escadas ou anticâmaras de fumaça, dentro das escadas não posso ter hidrante, e nem das anticâmaras, e ela tem que estar de 1 metro a 1,5 metro do piso, esses hidrantes. No caso de projetos utilizados hidrantes externos, deve atender o afastamento de no mínimo 1,5 vezes a altura da parede externa da edificação a ser protegida. Então, para o hidrante ser considerado externo, ele tem que estar 1,5 vezes a distância, 1,5 vezes a altura da edificação, né? Podendo ser utilizado até 60 metros de mangueira. Então, para hidrantes internos, são mangueiras de 30 metros de mangueira. Para hidrantes externos, eu posso ter linhas, né? Ou 4 de 15, ou 2 de 30, preferencialmente lances de 15, né? Mas para hidrantes considerados externos, que estão a 1,5 vezes a altura da parede da edificação, da fachada, eu posso ter 60 metros de mangueira, desde que devidamente dimensionado para o cálculo hidráulico, né? E aí recomenda-se utilizar mangueiras de diâmetro nominal de 65, de 12,5 e o último lance de 1,5, para evitar a perda de carga. A utilização do sistema de hidrantes não deve comprometer a fuga dos ocupantes da edificação, né? Então isso aí tem que ser pensado. O dimensionamento deve consistir na determinação do caminhamento das tubulações, dos diâmetros dos acessórios e dos suportes. Ok, isso aqui é óbvio, né? Claro que o dimensionamento tem que considerar tudo isso. Os hidrantes ou mangotinhos devem ser distribuídos de tal forma que qualquer ponto da área a ser protegido seja alcançado por um esguicho, né? Ou 2 esguichos se for tipo 5. Então, na edificação tipo 5 são 2 saídas, saída dupla. Considerando-se o comprimento da mangueira de incêndio, né? Então, o comprimento máximo da mangueira de incêndio interno é 30 metros, por meio de seu trajeto real, né? Ou seja, tem que considerar os obstáculos que ele vai ter que desviar, né? Então essa mangueira ela vai ter uma redução ali de efetividade quanto mais obstáculos tiver. E o alcance mínimo do jato de igual a 10 metros. Então eu vou considerar o alcance da mangueira mais 10 metros. É claro que esses últimos 10 metros ele tem que ter tem que ser reto, né? Porque o jato não vai fazer curva. E ele tem que ser considerado após entrar pelo menos 1 metro em qualquer compartimento com a mangueira. No dimensionamento com sistema de mais de um hidrante simples, deve ser considerado o uso simultâneo de 2 jatos de água. Esse é o dimensionamento. Eu não vou dimensionar a minha bomba, por exemplo. A gente viu que o tipo 5 lá é 600. Né? Eu não vou considerar a vazão de uma linha só. Vou considerar no mínimo 2 linhas. 2 jatos de água trabalhando simultaneamente. Conforme aqui a tabela 2, né, que é aquela tabela que a gente viu lá, aquelas vazões. Que é essa aqui, ó. Então, por exemplo, se eu tenho o sistema tipo 3 e a vazão é 200, eu tenho que prever uma bomba que me dê pelo menos 400, né? Porque eu preciso prever 2 linhas
trabalhando simultaneamente. O local mais desfavorável considerado nos cálculos deve ser aquele que proporciona menor pressão dinâmica. Então vejam só, nesse sistema aqui, que meu reservatório está em cima, e ele nem colocou bomba aqui, ó, né? Vamos supor que a própria gravidade esteja fornecendo a vazão e a pressão necessárias. Qual que é o meu hidrante mais desfavorável? Esse, né? Porque a gravidade nesse aqui trabalha muito, então a pressão e a vazão aqui é muito. Nesse caso aqui, o reservatório é inferior, a minha bomba de reforço está aqui, a bomba principal, né? Então, qual que é o meu hidrante mais desfavorável? O de cima, porque além de estar mais longe da bomba e ela vai perdendo carga, a gravidade aqui também é muito desfavorável, então a pressão e a vazão aqui vai ser menor. Então eu tenho que atender o dimensionamento do sistema deve ser para esses mais desfavoráveis. O sistema a ser instalado deve corresponder a um memorial, constando cálculos, dimensionamentos e uma perspectiva isométrica da tubulação, conforme prescrito na NT1. Então eu tenho que ter o memorial de cálculo hidráulico e a perspectiva isométrica, né? Resumindo o que está dito aí. A perspectiva isométrica é isso aqui. Ela vai me dar aqui a localização da reserva técnica e todas as tubulações, todos os hidrantes não precisam estar em escala, tá? Essas distâncias aqui não precisam ser proporcionais. Eu só preciso ver o que? Qual que é a lógica do sistema, tá? Então ele sai daqui, tem uma bomba aqui, e aí passa por esse hidrante, depois vem para esse hidrante, enfim, né? Esse é o sistema isométrico. Aqui outro sistema isométrico, reservatório superior, né? E aí mostrando aqui todos os hidrantes da edificação. No caso de mais de um tipo de ocupação, as ocupações mistas, o dimensionamento do sistema deve ser feito para cada tipo de sistema individualmente ou dimensionado para atender o maior risco, tá? Isso aqui também é meio óbvio, né? O sistema não pode passar a pressão dele 100 metros de coluna d'água. Nós já falamos isso aqui porque senão ficaria muito difícil o manuseio, né? O cálculo hidráulico da somatória de perda de carga deve ser executado por meio de um desses seguintes equações, ou Darcy-Weisbach ou Hazen-Williams. É mais comum utilizar Hazen-Williams, né? Então a norma vai trazer aqui qual que é as fórmulas para se calcular essa perda de carga, né? E aqui o Hazen-Williams. E aí o Hazen-Williams vai trazer aqui uma constante, vazão, uma constante C, um fator C que está tabelado de acordo com o tipo de tubo, o diâmetro da tubulação e mais uma outra constante, né? Para achar o J. E aí o J é a perda de carga, é esse J vezes o comprimento da tubulação. A velocidade da água no tubo de sucção não pode passar 2 metros por segundo quando a sucção é negativa, ou 3 metros por segundo quando a sucção é positiva, né? Aqui é o cálculo de vazão mesmo, de velocidade de sucção mesmo. A velocidade máxima na tubulação depois da bomba não pode passar de 5 metros por segundo. No sistema de malha ou anel fechado, deve existir válvulas de paragem, localizadas de tal maneira que pelo menos 2 lados de uma malha, que envolva quadro de processamento ou armazenamento, possam ficar em operação, no caso de rompimento ou bloqueio de outros 2. Malha ou anel fechado é um sistema que faz um círculo, né, vamos dizer assim. E as considerações gerais, na NT25, o maior risco, o sistema é sempre dimensionado para o maior risco e considerando não simultaneidade de eventos. E o anexo E vai falar da isenção de hidrantes, tá? Onde que não precisa ter hidrantes. Aqui na apresentação não traz, então eu acho que é interessante a gente trazer num outro momento, tá? Aqui eu acabei de me lembrar que o site está fora do ar. Então é isso. Dê uma olhada no anexo E
as isenções dos hidrantes, onde que não precisa de hidrantes, tá? Esse anexo E aqui é importante.